Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal em Livre-se. Eu me chamo Bianca Silva e hoje nós vamos falar sobre os lidos dos últimos meses. Vamos ter uma conversa sobre as minhas últimas leituras. Mas antes de iniciar, eu gostaria de convidá-los a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Afinal, estamos aí na corrida, na nossa meta rumo aos primeiros 1000 inscritos. E ativa o sininho para receber as notificações também, porque por aqui o conteúdo é semanal. Então, se vocês quiserem saber mais, simbora! Minha gente, o que acontece é que nos últimos meses eu fiz leituras muito específicas aqui para o canal. Foram leituras que, em sua maioria, serviram de material para a produção das resenhas que vocês acompanham por aqui. Aqui nós temos playlist, bem especificada com as resenhas, os tipos de resenhas que nós temos aqui no canal. E a maioria dessas obras que vocês vão encontrar nesses lidos dos últimos meses são resenhas que já estão no canal ou que virão a fazer parte nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Eu já fiz um vídeo assim, o primeiro lidos do canal, e vocês acompanham nos links que eu deixo por aqui, tá bom? E eu vou começar falando que entre as minhas leituras entre os meses de abril até agora estão A Floresta, que é uma obra que nós temos já resenha aqui no canal. Essa obra é do Daniel Gruber. Nós temos live com o Daniel Gruber aqui no canal. Então, assim, é uma obra que nós temos um material bem completo, bem robusto sobre a obra, com muitas informações dadas pelo autor. Por isso, eu te convido também a assistir a live que nós tivemos a honra de ter com o autor, com o Daniel Gruber. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que eu estou falando sobre essa obra mais uma vez aqui no canal para dizer para vocês que o Daniel Gruber, junto com a Irka Barrios, que é inclusive a autora que apresenta essa obra, estão organizando um novo horror, que é uma antologia de contos de horror com os principais nomes da literatura nacional, do horror nacional. Essa campanha está no Catarse e acessando o link que eu vou deixar aqui no box de informações, vocês conseguem financiar essa campanha e adquirir essa obra, que inclusive já foi apoiada pelo Em Livre-se. Eu estou só aguardando o meu exemplar. Então fica aí a dica, tá bom? Fica essa indicação maravilhosa de uma campanha para que vocês possam financiar através do Catarse. E lembrando que A Floresta foi uma dessas obras que eu adquiri através de financiamento no Catarse. Falando ainda em financiamento no Catarse, uma outra obra que já tem resenha aqui no canal é de uma autora nacional maravilhosa, é de uma autora muito relevante também no horror nacional. E eu tô falando de Carniça, de Paula Feb. Já temos resenha completa por aqui. E, gente, essa também foi uma obra que eu adquiri através de uma campanha no Catarse da editora Draco, que foi a responsável por editar não só Carniça, mas toda a coleção Dragão Negro, que tem outros títulos, inclusive o segundo eu já recebi, que foi Claroscuro, do Oscar Nestares. Então, assim, eu recomendo demais que vocês financiem esse tipo de campanha, porque é uma oportunidade de conhecer novas obras, de conhecer autores nacionais. Falando ainda em literatura nacional, em literatura brasileira, eu vou falar de uma obra que foi recentemente lida por mim e ela já está aí, no período de gestação de resenha. Em breve vocês verão aqui no canal. Essa autora recebeu no ano de 2021, neste ano, o prêmio Kindle de literatura, que neste ano teve a sua 5ª edição. E eu tô falando de O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. Essa foi uma edição especial feita com a Tag Livros. Eu recebi essa obra no mês de maio. E o mês de maio foi um mês dedicado à literatura brasileira e nós tivemos a honra de receber através da curadoria essa obra, O Pássaro Secreto, uma obra incrível, uma obra onde a melancolia, onde o lirismo estão muito presentes. Em breve vocês terão resenha aqui dessa obra incrível. E junto com ela, só para atualizar vocês, eu recebi também no mês de maio Partes de uma Casa, que é uma obra de contos
feita exclusivamente para a tag, teve prefácio do Itamar Vieira Júnior, que é o autor de Torto Arado, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti. E vejam bem, gente, esse é um livro também que veio junto com O Pássaro Secreto nessa celebração da literatura brasileira que nós tivemos no mês de maio, mas ele não entra aqui no vídeo de lidos porque eu ainda não li. Mas voltando para leituras, voltando para obras que vocês vão encontrar resenhas, fizeram parte das minhas leituras nesses últimos meses, Nêmesis, de Philip Roth, tá bom? Essa obra aqui, essa obra desse autor estadunidense, esse que faleceu em 2018, e essa foi a sua última obra escrita. E, gente, tem resenha bem completinha aqui no canal, eu recomendo demais que vocês assistam, e sem dúvida essa foi uma das minhas melhores leituras do ano. No final do ano eu pretendo fazer um vídeo de melhores livros lidos do ano, e eu desconfio que essa é uma obra que não tem como deixar de entrar, tá? Uma obra que vem contextualizar uma epidemia de poliomielite lá na década de 40. É uma obra com uma linguagem extremamente direta, com uma abordagem extremamente profunda. Não é à toa que esse é um autor tão consagrado na literatura mundial já, apesar de tão contemporâneo. Então, assim, recomendo demais a leitura. E, gente, fizeram parte também dos lidos dos últimos meses Espelho Partido, da Mercè Rodoreda. Ela é um dos grandes nomes da literatura catalã. Nós temos já a resenha gravada dela aqui pro canal, tá bom? É uma verdadeira saga familiar que nós vamos encontrar aqui, uma saga de 3 gerações, e como um grande casarão que ao longo das gerações vai às ruínas, é dessa forma que a gente acompanha essa saga familiar. Apesar também dessa obra contextualizar uma família da elite de Barcelona, é possível ver no âmbito das nossas realidades mais comuns, mais corriqueiras e nada associadas a elites ou pompas, essa mesma trajetória. É uma saga que traz muito a noção de humanidade, muito a noção de mortalidade, de tragédias, de amores vividos. Então, assim, uma obra muito incrível. Essa autora é uma das mais consagradas de literatura catalã, recebeu mais de 20 prêmios literários, e realmente o que nós temos aqui nessa obra é uma verdadeira obra-prima, uma obra-prima que também revela resistência em relação ao regime de governo que estava em vigor no período em que a Mercè Rodoreda escreveu. Mas se quiserem saber mais, eu recomendo que assistam a minha resenha, tá bom? Lembrando que ela também é uma obra da tag. Vocês vão acompanhar por aqui muitas obras da tag, porque eu sou assinante, tá? Assinante da modalidade de curadoria. Como eu sempre digo para vocês, a tag dispõe de 2 modalidades de assinatura. A curadoria, que normalmente vem em textos mais clássicos, tá bom? Que recebe a curadoria de grandes nomes da literatura, de artistas com grande relevância para a literatura também. E os assinantes de inéditos, da tag Inéditos, recebem obras mais contemporâneas, verdadeiros best-sellers, que são inéditos aqui no Brasil. Então, muito dificilmente a gente vai encontrar outras edições aqui no Brasil das obras editadas pela tag na versão de inéditos, tá bom? E falando dessa versão de inéditos, apesar de não ser assinante, eu tenho acesso a essas obras, afinal minha cunhada é assinante da tag Inéditos, e volta e meia a gente troca figurinhas, troca livros. E minha última leitura foi Os 100 Anos de Lene Margot, minha última leitura de agosto, que é uma obra que eu pretendo também fazer resenha para vocês. Mas em linhas gerais, o que acontece, minha gente? Vocês já ouviram a expressão ressaca literária? Pois é, depois de ler O Pássaro Secreto, eu tive uma verdadeira ressaca literária. Foi muito difícil ler outras obras posteriormente. É uma obra muito densa, eu fiquei muito presa à realidade da Aglaia Negromonte, e eu precisava de um verdadeiro detox literário. Eu precisava realmente de uma obra mais leve, com uma narrativa mais fluida, com uma abordagem de leveza realmente, porque o que torna
O Pássaro Secreto, uma leitura densa, não é a linguagem difícil, mas a densidade mesmo da personagem, o peso da melancolia que ela traz, o peso existencial dessa personagem. E aí, eu li 100 anos de Lene Margot e foi realmente um detox. Eu consegui alcançar esse objetivo. Aqui nós temos uma história, né, de duas amigas, uma história que contextualiza uma imagem, uma amizade linda de Lene Margot. Ambas são pacientes em fim de vida, né, pacientes consideradas terminais, digamos assim. E juntas elas formam 100 anos, juntas elas formam um século inteiro. Lene tem 17 anos e Margot tem 83 anos, mas não se enganem, elas têm muito mais semelhanças do que diferenças. E tem uma parte dessa obra que Lene diz que ela esperaria uma vida inteira para conhecer as histórias de Margot, e eu confesso que eu também. Quando a gente se depara com a história de Margot, a gente vai para lembranças que remetem à Segunda Guerra Mundial, a gente vai para lembranças que remetem às revoluções de 1968. A gente vai para lembranças com um teor histórico muito grande, mas tudo aqui é abordado com muita leveza, com muito bom humor também. Até a melancolia, quando aparece de um jeito leve, de um jeito que a gente saboreia cada palavra, saboreia cada contexto, e que toda a identidade visual dessa obra traduz realmente o que a gente encontra por aqui. Muita leveza, muita cor, muita alegria também, por que não dizer? É muito lindo ver essa amizade acontecer, é muito lindo ver as cores, que essas diferenças e que todas essas histórias são pintadas através dessa narrativa e deste best-seller da Marianne Crone, que é uma leitura que eu recomendo demais também. E em breve vocês terão resenha por aqui no canal. Minha gente, que às vezes a cabeça não funciona direito, e olha que dessa vez eu esqueci de colocar aqui, de elencar duas obras essenciais nos meus lidos dos últimos meses. E eu tô falando de O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, que tem resenha belíssima aqui no canal. E em linhas gerais ela vem para nos dizer que realmente histórias únicas criam estereótipos que podem não ser mentirosos, mas são certamente incompletos, e que da mesma forma que histórias foram contadas para caluniar, para espoliar determinados povos, também podem ser utilizadas para humanizar e empoderar. E falando em histórias que reparam a dignidade de um povo, que vem para humanizar e empoderar, eu não poderia deixar de citar também nesse Lidos dos últimos meses O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, esse clássico da literatura brasileira. Falar dessa obra é realmente dar um viva à literatura brasileira, e é claro que tem resenha completíssima aqui no canal. Então foram esses os meus lidos dos últimos meses, e vão perdoando aí o esquecimento, viu? E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que nos últimos meses eu fiz realmente poucas leituras dentro do meu padrão, né, de leitura constante, mas essas leituras foram feitas com muita qualidade, né, com muita profundidade, com muita necessidade de aprender os mínimos detalhes, porque quando eu leio com o intuito de fazer a resenha, a minha leitura acaba sendo mais lenta, mas ela acaba sendo mais profunda, eu acabo tendo uma relação de maior intimidade com aquela obra, e é por isso que eu também sou muito grata por estar fazendo parte, por estar fazendo esse canal em Livre-se acontecer. Então eu fico por aqui, um beijo e até o próximo.